Queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui com o nosso segundo vídeo para apresentar a vocês a revista das lições bíblicas de escola dominical, segundo trimestre de 2020. Um tema super atual e interessantíssimo. Vai falar sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Será um trimestre bíblico em que vamos dedicar todo o tempo do trimestre para estudar um único livro da Bíblia, dessa feita a carta de Paulo aos Efésios. Maravilhoso assunto, está imperdível, e eu quero aqui nesses poucos minutos dar uma panorâmica para você a respeito do que vai ser tratado nesse segundo trimestre de 2020. Como eu disse, o tema, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Veja só que capa maravilhosa. Temos aqui um rolo onde o autor dessa capa aqui, eu imagino que ele pensou o seguinte: aqui dentro desse rolo está um voto. O voto que Deus fez por mim e por você. Não escolhendo um ou outro, mas um voto que Jesus deu para a humanidade, para salvar a humanidade. E esse voto está selado aqui com um selo real. Aqui na imagem não vai dar para ver, mas tem uma cara de leão aqui. Um leão, a representação do leão da tribo de Judá. E na cor vermelha, né, simbolizando aqui o sangue de Jesus Cristo que foi vertido ali na cruz do Calvário. Também uma coroa de espinhos. Com certeza não foi esse espinho que usaram para confeccionar a coroa que colocaram na cabeça de Jesus, porque os espinhos eram bem maiores, com 1,5 cm, 2 centímetros, né, de tamanho, e aqui parece mais espinho de rosas. Mas com certeza é só uma representação. Está maravilhosa essa lição, e o assunto será dentro da carta de Paulo aos Efésios. O assunto será igreja, a igreja eleita. É um assunto que diz respeito a todos nós, né? Porque nós, os salvos, nós fazemos parte de uma igreja. E a igreja foi um veículo que o Senhor determinou para a nossa condução até a Canaã celestial. Nós precisamos estar dentro desse barco, né, chamado igreja. Também um assunto muito do momento, porque vivemos dias em que a igreja está sendo desprezada. Estamos vendo agora, nessa pandemia do coronavírus, né, e a suspensão das atividades da igreja, o quanto faz falta, né, o nosso dia a dia ali, os cultos, e quanto a igreja é importante para cada um de nós. Efésios é considerada uma das cartas da prisão, ou seja, Paulo escreveu essa carta aos crentes lá de Éfeso quando ele estava preso em Roma, né? Na verdade foi da sua primeira prisão, ele foi até absolvido dela, mas juntamente com Colossenses, Filipenses, Filemon, né? Efésios também é considerada cartas da prisão, é chamada de cartas da prisão porque Paulo escreveu de dentro de uma prisão. Éfeso era uma cidade importantíssima do Império Romano, greco-romano, né? Na verdade, foi uma cidade que existiu, né, entre esses dois impérios, e na verdade mais grega do que romana, mas uma cidade importante ali no litoral da Turquia. Hoje ela tem um outro nome, e o que existe de Éfeso hoje é apenas um sítio arqueológico, algumas ruínas, e assim, muito rica na parte histórica, e até vale a pena conhecer, quem puder.
E Paulo que fundou a igreja ali em Éfeso. A Bíblia diz que ele chegou ali e ele encontrou alguns discípulos lá já. E eles estavam reunidos e Paulo questionou se eles sabiam do Espírito Santo. E eles, não sei do Espírito Santo. Aí Paulo, em nome de quem vocês foram batizados? Aí eles falaram que tinham sido batizados pelo batismo de João. Né? Então Paulo os rebatizou. Paulo pregou a respeito de Jesus para eles, os rebatizou, e essa história dessa igreja com o apóstolo Paulo começou ali. Foi a igreja que ele passou mais tempo, né, das suas viagens missionárias, cerca de 3 anos. Paulo dedicou bastante tempo para a igreja de Éfeso e ela teve também pastores importantes, né, como João o apóstolo, e Timóteo, discípulo de Paulo, foram pastores assim de maior proeminência que estiveram lá. A igreja é o tema principal dessa carta, então é o que nós vamos ver durante todo o trimestre, né, sobre assunto igreja, a natureza da igreja, a sua unidade, a sua luta contra o maligno e o papel que a igreja exerce também na nossa salvação. O título é A Igreja Eleita, né? E aí tem um subtítulo, Redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A capa eu já falei, né, desse rolo selado, esse selo vermelho, a cara de leão, a coroa de espinhos. Então isso mostra que a nossa salvação realmente ela foi operada por Jesus Cristo. Sabe, talvez o versículo mais conhecido da carta aos Efésios seja o versículo 8 do capítulo 2, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E o trimestre, né, as 13 lições estão divididas em 3 grupos. O primeiro grupo é a lição 1, que vai falar, vai fazer uma análise da carta, né? É uma lição introdutória. Portanto, quem quiser assistir o meu vídeo, que eu vou publicar amanhã, vai ver ali que é uma lição assim, introdutória, para fazer essa apresentação da carta aos Efésios. Depois um segundo bloco, da lição 2 até a lição de número 10, que vai falar da parte doutrinária, todas as doutrinas em torno da igreja. Nós precisamos de todas elas são fundamentais para nós. Então vai falar de eleição e predestinação, a iluminação espiritual do crente, vai falar sobre pecado, a condição dos gentios, sobre a nossa reconciliação com Deus através de Cristo, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Essa lição 8 é interessantíssima, você não pode perdê-la. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, vai falar sobre intercessão, vai falar sobre fé, humildade, mansidão, longanimidade, e é um segundo bloco assim imperdível que vai tratar de doutrinas. Depois, o último bloco, as lições 12 e 13, falando da prática, né? A parte prática da carta, sobre a conduta dos cristãos, né, que os cristãos devem ter no seu dia a dia. Gente, uma revista assunto muito bem colocado, uma revista muito bem feita. O comentarista é novo na CPAD, já comentou algumas lições, mas ele é novo ainda, o pastor Douglas Roberto de Almeida. Ele é presidente da Assembleia de Deus Missão lá no Distrito Federal e ele ocupou um cargo importante dentro da nossa denominação. Ele foi relator da comissão especial que elaborou a Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil. Então, um documento importantíssimo que pauta, né, a nossa conduta de fé, né, diante de Deus e diante dos homens. Então, o pastor comentarista Douglas foi relator desta comissão especial. Então, está aí. Amanhã vou divulgar o vídeo da lição de número 1, essa lição introdutória que vai fazer a apresentação da carta
aos Efésios, né? E a partir daí a gente entra mais propriamente no assunto do trimestre. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.